Olha, gente, o Ver Mais tem o grande prazer, a partir de agora, de receber a publicitária Patrícia Bing, que está aqui já no nosso estúdio, e ela vem falar juntinho com você, pai e mãe, ao vivo, e sobre um assunto polêmico que envolve as nossas famílias, os nossos pequeninhos, as nossas próximas gerações. Patrícia, bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Prazer te receber. Obrigada. E já te digo de primeira que teu assunto é polêmico, vai puxar a orelha de muita gente lá em casa e também deixar muita gente de cabelo em pé. Eu gostaria só de entender o porquê do título do livro, recém-lançado, e que a partir de agora abre o nosso bate-papo, que está aqui nas minhas mãos. Olha só, gente. Crianças falam sobre os estereótipos da mídia, populares e perdedores. Me explica sobre a ideia do livro e o título dele. Bom, esse livro ele surgiu a partir de uma pesquisa de mestrado que eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina. Defendi agora, em agosto desse ano. Parabéns. Obrigada. E eu fui buscar saber junto com as crianças o que elas achavam sobre as representações da mídia, né? Justamente sobre essa questão de popular, perdedor, essa divisão de grupos no espaço escolar, né? Como isso acontecia a partir desses programas de televisão, desses seriados. Eu usei o seriado Hannah Montana e o desenho animado Zika e os Camaleões. Que eles adoram. Adoram. O Zika eles não conheciam. É um desenho que ganhou a 9ª Mostra de Cinema Infantil aqui de Florianópolis. Que legal. Saiu daqui, então. Isso. E ele foi produzido em São Paulo, mas ganhou a mostra aqui, né? De melhor animação. Esteve na programação. Isso. E ele fala sobre... Ele é vamos dizer assim, um contraponto da Hannah Montana. Ele é considerado o lado B, né? De Hannah Montana. É uma crítica. E tanto o seriado quanto o desenho animado, eles mostram essa divisão das crianças em grupos, né, de populares e perdedores, aqueles que se sobressaem por algumas práticas, assim, até de bullying, né, que acabou caindo nisso no final da pesquisa. Mas os populares, que são os bem vestidos, os arrumadinhos, e os perdedores, que são aqueles mais tímidos, aqueles que não têm habilidade com esportes. Assim você dividiu os grupos das crianças. São 2. Isso. Não, são vários, na verdade. Durante a pesquisa, na verdade, o popular e perdedor, esse nome, eu não comecei a pesquisa dessa forma. Eles começaram a categorizar, né, os próprios grupos. Então nasceu da criança. Da criança. De que um é popular e o outro, contrário, é o perdedor. É o perdedor. Se ele não é popular, ele é perdedor. E ele pode ser nerd também. E ele pode ser o nerd. E ele pode ser o normal. E o playboy. Isso é a linguagem deles, das crianças. É a linguagem deles, é o que eles usam para vamos dizer assim, se categorizar dentro do ambiente, como se fossem níveis hierárquicos dentro da escola. Eu comecei a ficar preocupada quando você, num resumo para a mídia, na divulgação do livro, você afirmou assim: a escola é o principal espaço para distinção de grupos, esses que a gente está começando a explicar aqui. E o que facilita também a prática da discriminação e até de atos violentos, que é o famoso bullying, o mais falado, comentado hoje. A escola como causadora ou como cenário desses acontecimentos horrorosos com as crianças? Realmente cenários. A escola, como é que ela recebeu essa tua informação? Bom, eu não fiz a pesquisa dentro do espaço escolar, né? Isso é interessante também, porque eu não esperava, assim, por mais que a escola seja o lugar onde as crianças mais convivem, onde elas fiquem a maior parte do tempo, eu fiz fora do colégio. Então eu fiz a pesquisa na casa dos pais das crianças, que reuniram um grupinho de amigos para eu poder conversar com essas crianças, né? Eu tenho grupos aqui em Florianópolis, eu tenho grupos em Palhoça, são 4 grupos, 25 crianças, né? Como é que você espera que seja o reflexo e também o resultado da leitura do teu livro por parte de professor, por parte do diretor, do pedagogo que está dentro da escola? Bom, eu trago realmente uma contribuição e eu espero que contribua realmente para a escola, para os educadores, para os comunicadores, para entender como essas crianças se relacionam com as mídias e usar essas mídias também como ponto de reflexão dentro da escola. Porque a pesquisa mostra que as crianças ressignificam esses conteúdos e reinterpretam. Elas não são, vamos dizer assim, passivas, totalmente passivas. Elas levam. Mas também isso tudo não é só a escola, né? Não é só a mídia que faz. Mas assim, o entendimento que essa criança vai fazer desse conteúdo da mídia está muito relacionado também com a família, com a relação das crianças na escola, com os amigos, com os professores, com tudo. Todos esses vão lidar com o que a mídia oferece. Também. Ela vai ressignificar a partir do contexto que ela vive, né? Você coloca como principais fatores, são os desenhos que a gente comentou aqui e outros também, como novelas, filmes, tudo. O que ela assiste? Tudo. Porque a criança assiste televisão
bastante tempo, né? Então, assim, ela assiste novela também, ela assiste os seriados, os desenhos, os programas. Então, o que eu busco trazer uma reflexão aqui no livro é que que os pais, que os educadores, eles possam enxergar como os filhos deles veem esses conteúdos e como eles levam isso para o cotidiano. Serve para o pai e serve para o professor ou mais para a família? Para os dois. Para os dois, porque eu acabo conversando com pais aqui também. Eu não fiz a pesquisa no colégio, mas eu conversei com esses pais, né? Eu fui até a casa deles, pedi permissão para que as crianças pais? Como é que foi a seleção? Bom, eu parti de 4 crianças que eu conhecia os pais, não conhecia essas 4 crianças. E essas 4 convidaram os seus amigos, que eu também não conhecia. Para aumentar esse grupo. Para aumentar. Então, eles tiveram a função, vamos dizer assim, de convocar, de convidar os amigos para participar. De tribo? É uma espécie, né? É uma espécie. Eu tenho a minha tribo, que são os meus amigos, meus primos, né? Meu pai, minha exatamente. mãe. Exatamente. E isso que você está falando é uma realidade. Não só as crianças se dividem em grupos, como a gente também. A gente também. Né? É próprio da vida social, né? Selecionamos todos os dias. Todo mundo, né? Todos os dias, realmente. Você conclui, né? Eu cheguei aqui a abrir, né, aleatoriamente as considerações finais. Não li o livro ainda, mas o que esperar da leitura dele, em termos de conclusão? Isso, eu tento mostrar que as mídias podem ser usadas e devem ser usadas no colégio, né? Os professores precisam refletir sobre essas mídias para poder levar isso para dentro da escola. Não precisa desligar o rádio, não precisa desligar a televisão? Não. Eu faço parte do NICA, que é Núcleo Infância, Comunicação e Arte, um grupo de pesquisa. E lá a gente usa as mídias dentro das nossas pesquisas e mostra que elas são fontes de, vamos dizer assim, para as brincadeiras das crianças, na forma como elas constroem os roteiros das brincadeiras. Então, assim, é preciso que os pais e os educadores, eles ajudem as crianças a refletir sobre esses conteúdos, mas bloquear, proibir não é o caminho. Não é o caminho, exatamente. Fiquei curiosa para saber de todas as linhas aqui do seu texto. E para conseguir o livro, hoje está tranquilo em livrarias? Isso, tem nas livrarias aqui de shoppings, né? Tem na Livraria Catarinense, tem na Nobel, tem na Livros e Livros também. Tá, vamos sortear um? Podemos, claro, podemos. Pode ser então pelo nosso e-mail, produção? Pode ser? Patrícia está oferecendo então um para você que está em casa. Manda o seu e-mail primeiro que chegar na nossa caixa postal, vermais@ricsc.com.br. Pai e mãe vão ter a oportunidade de ter já o livro retirando aqui na nossa emissora. Obrigada, Patrícia. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, viu? Simpática e interessada no assunto para contribuir com pai e mãe também lá em casa. Valeu. Obrigada, viu? Muito bom.